Fala galera, beleza? Moura Dinheiro na área e bora então se atualizar. Sabadão chegou, é dia de estudar também e estudar faz parte ali de se manter atualizado e vice-versa, na verdade, né? Se manter atualizado faz parte de estudar. Então vem comigo, reunir algumas matérias que a gente vai dar uma olhada e depois a gente tem que olhar ali o nosso mini índice também, afinal a gente vai falar de mercado macroeconômico, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, tá tudo dividido aí embaixo por setor aí do vídeo. Cada notícia é dividida aí por sua parte. Hoje vocês vão compartilhar aqui o som com uma britadeira de fundo, tá? E não esquece de me seguir no Instagram, Moura Dinheiro Oficial, e no Telegram também, que é gratuito, tá? Madeiro avalia trocar IPO na Nasdaq pela B3, tá? Além disso, o plano de uma oferta pública inicial de ações, que já foi adiado para 2021, obviamente por causa da pandemia, pode se estender um pouco mais e ocorrer até o início de 2022, tá bom? No caso, acho que eles quiseram dizer ali nos primeiros meses de 2022, tá? Então, até no início de 2022, tá? De olho nisso. E aí, é claro, né, que você vai falar assim, nossa, o Madeiro tá abrindo capital, por que eu vou querer comprar ações de um restaurante? Mas não é só um restaurante, né, galera? Olha lá, o Madeiro, ele é dono das redes Madeiro, Jerônimo Durski, olha lá, ó, tá aqui embaixo, ó, Madeiro Café, Ecoparada Madeiro, Madeiro Chicken, Madeiro Grill Salad, procurada, a empresa não comentou nada, tá? Nada do quê? Nada desses planos aqui que a matéria te fala, tá? Então, para 2021, eles falam um pouquinho de múltiplos aqui, bem importante também. Múltiplos seriam considerados em cima de um valor de EBITDA anual projetado de 300 milhões este ano, abaixo de estimativas anteriores à crise sanitária, e de pouco mais de 400 milhões em 2022. E é por isso que talvez eles esperem, tá? Por quê? A retomada aí da normalidade, essa parada de abre e fecha, com certeza vai impactar positivamente o Madeiro e um possível IPO, tá? E aí, olha lá, eles têm investidores ali, cadê, ó, galera? Para passar por esse período de chegar até um possível IPO, a gestora americana Carlyle, que comprou 23% do grupo por cerca de 700 milhões no começo de 2019, já esteve em conversas com os controladores para manter a empresa capitalizada por meio de aportes, se necessário. Naturalmente, isso levaria ao aumento da fatia da gestora na empresa, se os outros sócios não acompanharem ali nos aportes. E falaram aqui, ó, se for preciso capitalizá-la, vão fazer, isso não é um estresse hoje, disse uma segunda fonte aí no assunto, tá? Então, de olho no IPO do Madeiro, porque se tem gestora americana jogando dinheiro e sem medo de jogar mais dinheiro, quer dizer que o negócio é bom e promissor, principalmente na volta de uma normalidade. E vocês sabem muito bem que Madeiro é gigante, é muito forte, a galera adora, é caro e a galera paga. Então, assim, de olho em Madeiro e no IPO aí, claro, né? Não só o restaurante Madeiro, mas todos os grupos aqui, todas as vertentes que o Grupo Madeiro carrega, tá bom? Sem novidades, fabricantes de oxigênio hospitalar relatam situação preocupante em todo o país. Os estados do Acre e de Rondônia têm a situação mais delicada no momento, tá bom? Então, em reunião com a Anvisa, representantes da indústria química classificaram como preocupante a situação da oferta de oxigênio hospitalar em todo o país. Para quem não entende, a oferta é a disponibilidade, tá? A demanda é a necessidade dos estados, etc. E no caso aqui a gente tem ali o governador do Amazonas, o Wilson Lima, que disse que o problema do oxigênio está superado e que hoje o estado dispõe dos estoques necessários para o atendimento da população. Então, a gente tem aqui opiniões divergentes. Enquanto alguns ali estão falando que está faltando, está difícil, não está tendo oferta suficiente, nós temos ali o Wilson Lima do PSC falando que no Amazonas está tudo certo, tá bom? Mas, se os próprios fabricantes ali estão falando que está faltando, fica difícil acreditar num governador, tá? Olha lá, após o colapso ocorrido em Manaus, onde pessoas morreram por asfixia em razão da falta de oxigênio, o maior problema continua sendo a região norte. Os executivos informaram que os estados do Acre e de Rondônia têm a situação mais delicada no momento, tá? E cuidado que isso pode chegar em qualquer outro estado, tá? Então, assim, use máscara, tá? Basicamente, se proteja, é o que eu venho falando desde sempre, tá? Estamos numa pandemia. Não dependa do estado para te proteger. Se proteja sozinho. Puxe a responsabilidade, chama no peito a responsabilidade e se proteja, tá? Evite precisar de um oxigênio, tá, galera? Que as chances aí de bater as botas é grande, tá? Então, contratos para a compra de vacinas serão fechados na próxima semana de saúde. Segundo o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, contratos dependem agora de análise final do setor jurídico da Pfizer e da Janssen, que é da Johnson & Johnson, tá?
O Ministério da Saúde espera fechar os contratos no início da próxima semana, informou ontem ali, tá bom? Então, segundo o Franco, os contratos dependem agora de análise final do setor jurídico das empresas. Então, agora está com as empresas. E aí, a gente tem aqui uma chuva de vacinas a vir, tá? Afinal, em apresentação, Franco disse inicialmente que a pasta tinha no total 424,5 milhões de doses contratadas. Mais tarde, ao ser questionado, admitiu que parte desse montante ainda consta apenas como intenção de compra. Tá? Caso de 30 milhões de doses extras do Butantan e 110 milhões da Fiocruz previstas para o segundo semestre. Tá? E aí aqui eles começam a falar de um monte de vacina. Tá? O importante é focar aí nas que já estão mais consolidadas e nessas aí que eles acabaram de comentar, da Pfizer e da Janssen, para podermos continuarmos a vacinação. Lembrando que já tem notícia aí da nova cepa do vírus, que parece que é mais mortal aí, que a vacina não adianta. De olho nisso, tá? Porque isso aí afeta as suas açõezinhas aí, nosso Ibovespa em geral, tá? Vocês acham às vezes aqui que eu tô falando coisas aleatórias? Não, galera, todas essas notícias aqui afetam a macroeconomia. A gente tá vivendo num momento de pandemia, tá? Então, de olho nisso. E Franco disse ainda que a pasta avalia estudos para verificar a possibilidade de incluir a oferta no SUS do Remdesivir, daqui acho que não sei se foi um erro ou se eu que não sou burro, mas enfim, primeiro medicamento com indicação em bula contra a Covid aprovado pela Anvisa, tá, então é um medicamento, tá, muito bem, eu não tinha lido esse último parágrafo ali, beleza? Então de olho em vacinas e na vacinação, que apesar da nova variante aí, né, a gente precisa vacinar a atual, quem sabe já não dá uma melhora na economia, tá bom? O governo admite dificuldade para pagar auxílio emergencial em março, afinal eles querem começar em março, né, mas tá difícil, o governo corre contra o tempo para garantir o retorno do benefício ainda neste mês, mas depende da atualização dos sistemas de operacionalização, o que envolve a Caixa Econômica Federal e a data prévia, tá bom? Então março, abril, maio e junho, né? Acho que é a ideia do governo, e o Paulo Guedes já falou também que pretende esticar esse auxílio caso necessário. Aí você vai pensar assim, nossa, o Paulo Guedes realmente é um deus, né? O Bolsonaro, aí, nosso governo, nosso Congresso, estão de parabéns, né? Eles vão pagar um auxílio emergencial, agora eu consigo me manter, eu moro sozinho. Aí você vai falar assim, peraí, o primeiro que trata de pessoas que moram sozinhas, o valor será de R$150. Aí você coloca aquela cara do palhaço aqui. O montante sobe para R$250 para uma família. E para 375, no caso de uma mulher, será chefe da família. Ridículo, né? Ridículo total, tá? Então assim, se você tem uma família de 4 pessoas que o pai ali é o chefe da família, se é que isso existe hoje em dia, vai receber 250. Se você tem, então, uma mulher com 3 filhos, que também, vamos lá, tem 4 pessoas na família, então ela merece R$375. Faz sentido? Não faz sentido. Pode tentar fazer aí o xadrez 4D que vocês quiserem aí, o reflexo que vocês quiserem, tentar distorcer, mas não faz sentido. Mais uma do governo agora, do nosso governo federal aí, do Congresso também, na balela, né? Então assim, se você mora sozinho, R$150, tá? Se vira aí com R$150, quero ver, tá bom? Se é que tem alguém aqui que vai precisar do benefício. Fora as pessoas ali que não precisam e também ali estão fazendo aquela corrupçãozinha brasileira, né? Palhaçada total, mas de olho nisso aqui, porque esse benefício, apesar de fraquíssimo, deve ser bem visto aí pelo mercado se começar a pagar, tá? Dólar a R$6, euro a 7 e libra a 8. Será possível viajar no pós-pandemia? Vai, é só você viajar pro Nordeste, igual o Paulo Guedes falou. Não vai mais pra Disney, tá? Você vai ali pra Taubaté, vai pra, sei lá, Foz do Iguaçu, mas pros Estados Unidos você não vai, tá bom? Então, ó, dólar a 6, galera. Será que vai chegar lá? A gente vai ver nos próximos meses e semanas, né? Semanas e meses, na verdade. Já quase chegou a acho que 5,88, tá bom? Mas aqui é mais curiosidade, não pretendo falar agora de dólar, tá bom? Mas o dólar é um reflexo da nossa economia também, tá? E agora com provável aumento da Selic, falei sobre isso ontem de manhã, talvez aí o negócio dê uma melhorada, tá bom? O dólar deu uma baixada no caso, tá? Guilherme Benchimol deixa de ser CEO da XP e assume ali a presidência do conselho. Agora quem assume é o Thiago Mafra, tá? Atual diretor de tecnologia e operações. Pura curiosidade também, mas o link estará aí na descrição, caso você queira ver. E aí, Bolsonaro está queimado, Centro enfrentará Lula. Senador diz que pandemia tirou o presidente do jogo e que país não deve temer petista. Olha isso. E quem que falou isso? Um cara do PSDB. Galera, eu acho complicado, tem bastante gente instruída, só que parece que tem memória de curto prazo, tá?
Você olha para trás, beleza, o presidente Bolsonaro fez um monte de cagada, né? E talvez até continue a fazer. Mas se você olhar para trás, galera, quando troca o presidente do Brasil, do país, as coisas não mudam do nada. Tá? Então, assim, o Brasil ele vem sendo literalmente arrombado, né? Os cofres, etc., há anos, e muitos anos, tá? Isso vem de governos antes do PT, inclusive. O PT piorou, né? E aí agora, a gente tem o Bolsonaro ali na presidência, tentando virar um governo de direito, mas ele tá fazendo um péssimo trabalho sobre isso. A galera esquece e provavelmente o Lula vai ganhar no que vem de novo, tá bom? Então assim, é o que eu falei, cabe a você, né, lembrar do passado, se instruir e entender que o Lula voltar não é algo bom, tá? Entre Bolsonaro e Lula, se você pensar em economia, e economia é o reflexo de um país, tá? A economia piorando, vai ter mais mortes, lembre-se, o monstro da economia é muito maior que o monstro do vírus, tá? Lembre-se disso, tá? Então assim, será que se o Lula tivesse na presidência agora, não teria morrido tanta gente? Será? Tá? Já falei, pare de culpar tanto os governos e tome a responsabilidade para si, tá? Eu sei que vai ter gente que vai discordar, etc e tal, mas é a pura verdade, tá bom? É claro que todos têm culpa, tá? Município tem culpa, estado tem culpa, federal tem culpa, mas você tem que puxar a responsabilidade para você. E não pode esquecer o passado do país com o PT, tá? Se a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje, é uma bola de neve, tá? E não é um presidente que entrou agora, e nem o próximo se bobear, e talvez nem o outro depois do próximo, que vai resolver os problemas de uma vez, assim, magicamente, tá? O país, ele sofreu anos, décadas de problemas, de cavação de buraco, e não é do nada que um presidente chega e muda tudo, ainda mais com o sistema do jeito que tá, né? O sistema instaurado ali, essa perpetuação da corrupção ali, né? As rachadinhas, etc. Enfim, é tanto problema que se eu for falar tudo daqui, vai ficar um vídeo de 1 hora que não vale a pena, tá? Mas enfim, tome cuidado, tá, galera? Olha lá as opções que a gente tem pro ano que vem. João Dória, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes e Luciano Huck. Tá fácil? Não tá fácil. Não tá fácil, tá? Então assim, para ano que vem, dê uma olhada nos candidatos mais ocultos, tá? Os mais tímidos. E estudem as propostas. E fale com seu amigo, fale com a sua família. Mostre as propostas, tá? Tente não debater pessoas. Debata as propostas e o passado dos políticos, tá? Não o político pessoa. E sim o que ele fez e representou na política, na economia, no país, tá bom? Lembrando, um país é a economia que ele tem, tá bom? Sempre, tá? A economia é o que dita um país. Se você tiver uma economia fraca, o país vai ter mais fome, mais desemprego, mais violência, mais roubo, etc e tal. Tá bom? Se tiver economia forte, vai estar tudo isso melhor. Isso é óbvio, é muito fácil de entender isso. É só olhar para países já desenvolvidos acima do nosso, tá? Então, fique de olho nisso. Essas são as notícias e claro, né? Olha lá, nosso mini índice no lenga-lenga. Não sabe para onde vai, por quê? Pandemia, risco político, risco fiscal, né? A gente teve uma quinta-feira sensacional, rompendo uma região interessante, dos 114.600, e aí uma sexta-feira totalmente amuada, que não rompeu a mínima da quinta, mas não conseguiu passar esses 114.600. Então já fica a dica aqui do pai Peter, tá? De olho no fundo ali dos 113.370 e no topo aqui, óbvio, dos 114.600, tá? Para um desses dois lados tem que ir na segunda-feira. E um desses dois lados pode te dar um trade bem legal aí, se você for operar mini índice, tá? E claro, também isso aqui serve para as suas ações, tá? Se você estiver vendo o Ibovespa subir, provavelmente certas ações estarão subindo também e vice-versa, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Lembre-se, a responsabilidade é sua e de mais ninguém de se proteger contra o vírus, de conscientizar os seus próximos sobre as eleições do ano que vem e de conscientizar os seus próximos sobre educação financeira também, que facilita a vida de quem não tem tanta facilidade assim, tá bom? Educação financeira e educação política é o que a gente precisa para o futuro do país. Parece bobeira, mas não é. Deixa o like e até o próximo vídeo.